Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Hoje eu não estive no Fórum 11:30, mas esse continua sendo o editorial do Fórum 11:30. De qualquer maneira, eu estou em Teresina, Piauí, onde, nesta segunda-feira, dia 29, às 19 horas, eu lanço aqui no Hotel Uchoa, em Teresina, o livro Como Combater o Fascismo nas Eleições e Sempre, ou Como Combater o Fascismo nas Redes, como eu popularmente gosto de chamá-lo. Então, esse final de semana estarei por aqui também, e vamos que vamos. Espero que vocês aí, quem tiver amigo em Teresina, dá um toque para o pessoal vir. Hoje eu vou falar, obviamente, do Jornal Nacional de ontem, daquilo que a Globo denomina de sabatina. Sempre tem que ser aquelas coisas, né? É que nem na Venezuela, os caras falam, quando o morro é de pobre, eles chamam de cerros, entendeu? Então, assim, os cerros, né? É sempre dar um... Então, quando, no caso aqui, é sabatina, porque é da Globo. A gente faz entrevista, faz live, é diferente, sacou? Mas, então, nessa sabatina de ontem, o Lula arrebentou, né? Eu mesmo achei que não tinha, no primeiro momento, arrebentado tanto. Talvez eu tenha ficado impactado com o tom das perguntas e achado que talvez aquilo pudesse não ter dialogado com uma parcela importante da população brasileira que assiste o Jornal Nacional. Afinal de contas, o Jornal Nacional é o principal jornal da TV brasileira e do mundo jornalístico no Brasil. Aproximadamente 35% da população, um terço da população assistiu, e não se falou, por exemplo, de algo que é substancial na vida do brasileiro: comida, emprego, né? Direitos humanos, segurança pública, isso tudo ficou para lá. Ou seja, Lula, a despeito da narrativa dos bolsonaristas, não teve vida fácil ontem na Globo, no Jornal Nacional. Eu fiz um texto, cujo título é o título desta live também, desse Fala Rovai, que é Corrupção, MP, Dilma, Ditaduras. Lula não teve vida fácil no Jornal Nacional. Ou seja, a primeira pergunta foi sobre corrupção. Ah, mas o Bonner falou que ele não é condenado ou descondenado. Queridos, é o seguinte, ele não é. Então não tem que inventar, ele não é, ponto. Então o Bonner tem que registrar que, a despeito de ele estar com a sua vida privada, pública, regular na justiça, ele ia tratar de corrupção por conta da corrupção do PT. Bolsonaro teve alguma pergunta de corrupção? Nina, não. E na família do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem uma mansão de 6 milhões de reais, tem uma punhalada de apartamento, o Bananinha viaja o tempo todo para o exterior, faz viagens assim nababescas, se veste de príncipe. O outro lá, o 04, né? O filho Renan, né? Esse daí, então, virou empresário, media reuniões com o pai, ganhou um carro de um cara que ele levou para conhecer PAPs e fazer negócios. Não só conhecer, evidentemente, que fez negócio com o governo federal. Enfim, Michele, cadê? Alguém falou, a Michele, sua mulher, recebeu 89 mil. Não teve isso. E para o Lula foi corrupção na veia, logo de cara. Depois disso, entra a Renata, que foi até agradável com o Lula, sim, não foi... E o Lula muito agradável com ela, inclusive. Eu vi jornalistas da Globo registrando isso, tem um texto maravilhoso da Sinara Menezes lá no site da Fórum, que você pode acessar, mas vários jornalistas da Globo também comentaram isso. A diferença de tratamento que o Lula deu a Renata e o Bolsonaro deu. A diferença de tratamento de um com mulher e do outro. A Renata vem com uma coisa que não interessa em absolutamente nada a vida do país, a não ser aos lavajatistas e a Globo que os financiou, e a Globo que os tornou heróis nacionais.
se o Lula vai indicar ou não pela lista tríplice o Procurador-Geral da República. Convenhamos, né? Fez a pergunta, ok, eu mesmo respondeu, sai fora. Não, insistiu, comeram uns 10, 12 minutos do Lula nessas duas perguntas, do Lula e da gente. E o Lula que indicou, como a Dilma também, sempre o primeiro da lista. Ah, bom, mas não tinha que falar isso para o Bolsonaro, afinal de contas, ele não indicou ninguém da lista. Ele foi lá e pegou o Aras, na época que o Sérgio Moro, lavajatista, e que a Globo estava defendendo ontem, era Lava Jato, porque o interesse dela é esse, o Ministério Público, o Ministério Público, falando português, claro, o Moro cagou junto com o Bolsonaro. Eles não indicaram as pessoas que foram eleitas nessa tal lista tríplice. Ou seja, uma pergunta que, em tese, seria muito difícil para alguém sair, como a de corrupção. Não foi a Moro, a Globo que aliviou para o Lula. Foi o Lula que como diz o Chico Pinheiro, o nosso Pelé da política, que driblou a Globo das armadilhas que lhe foram colocadas. Mais uma questão, Dilma. Bom, o Lula não tem problema com a Dilma. A militância do PT no comício de São Paulo fez uma belíssima homenagem a Dilma. O Lula pegou ela e ficou falando de Tiradentes até Dilma, contando a história do Brasil. Olha só, foi lá em Tiradentes, falar do enforcamento de Tiradentes, de colocarem o corpo dele em ouro preto, de transformarem suas vísceras em outdoor, para que ninguém nunca mais resolvesse questionar a independência, Portugal que se adonava do Brasil. Aí para falar das injustiças que a Dilma sofreu. Mas queriam discutir economia e jogar no colo da Dilma todos os descalabros econômicos, se esquecendo, e aí o Lula foi muito bem, que a Lava Jato foi quem quebrou o país. E esses exemplos que o Lula dá, eu dou faz muito tempo, não que ele tenha ouvido nada disso, é que assim, eu sempre falo, a Merkel não quebrou a Alemanha, sabe? A Volkswagen foi investigada, tomou uma multa bilionária nos Estados Unidos, ela separou o joio do trigo, a vida seguiu. E aqui na Lava Jato quis quebrar as grandes empreiteiras, quis quebrar a Petrobras, quis quebrar a nossa engenharia, quis quebrar a indústria naval, quebrou o Rio de Janeiro, porque ainda lá tinha o Bretas, um lavajatista carioca, que quis ganhar espaço. Agora está escondidinho, não está mais nem postando foto bombadinho. Enfim, foram de Dilma para cima, o Lula teve que sair tentando colar o desastre econômico, a crise do país na Dilma. Falaram, evidentemente, das ditaduras, né? Como se que a ditadura para ele não era a Arábia Saudita. O problema deles é a Venezuela, sabe? É Cuba. E o Lula teve que... E aí fez, inclusive, uma distinção. Falou, olha, que é óbvio, eu tinha 87% de aprovação em 2010. Um deputado do PT foi lá e entrou com um projeto para buscar a terceira reeleição do Lula, e ele não aceitou, ponto final. Quer dizer, quer exemplo maior que isso? Em que momento da história do Brasil alguém teve 87% de aprovação no fim do seu mandato? Quando o Fernando Henrique buscou a reeleição, ele tinha muito menos que isso, e o Lula não buscou um terceiro mandato. Falaram, evidentemente, de MST. O MST e o Lula, quer dizer, colocaram o MST como uma armadilha. Ali o Lula conseguiu defender o MST, colocar a questão de meio ambiente em jogo, defender a Amazônia e cravou ainda o que se tornou uma enorme busca nas redes, que o MST é o maior produtor de arroz da América Latina. Não só, ele falou do Brasil, mas da América Latina. E outra coisa a mais, o Bonner tentou cravar no PT a culpa da divisão e da polarização. E no Lula, o senhor muitas vezes colocou nós e eles. Eu falei, nós e eles. É disputa. Antes o Brasil tivesse tido essa disputa, PT e PSDB tivesse hoje,
porque era muito, eu ia tomar cerveja, encontrava o Alckmin, o Serra, conversava, não tinha ódio, não tinha atentado. E aí a sua militância pratica atos violentos. O Lula não falou, mas podia ter dito. O Bonner, mataram um cara do PT na sua festa de 50 anos de aniversário, Marcelo Arruda. Um cara entrou gritando Bolsonaro e assassinou esse rapaz. Se ele tivesse dito isso, teria lacrado. Talvez na hora faltou isso. Ou ele decidiu não tocar nesse tema para não criar mais animosidade. Talvez tenha sido a sua opção, mas poderia ter falado. E para o Bolsonaro, isso não foi perguntado. Sobre violência na política. O cara que colocou no Acre, simulou uma metralhadora, disse: vamos metralhar essa petralhada. Foi fácil a entrevista do Lula. A Globo afinou para o Lula, aliviou para o Lula. Vocês têm certeza disso? Porque até gente de esquerda tá, não, sei lá, parece que foi legal. Não foi, não. As armadilhas estavam postas. Só que do outro lado tinha o craque, né? O maior craque da política que o mundo operário, o andar de baixo do país produziu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, 7-1, mais ou menos o resultado, e Lula fica mais próximo de ganhar no primeiro turno. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Seguimos!